Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h07. Olá, muito bom dia. Começa agora o principal rádio jornal da manhã, com o foco nas notícias aqui do Paraná e a análise dos fatos nacionais sob a nossa ótica. Rick Mais Notícias na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, interligadas, juntas, com muita informação e opinião no seu rádio. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo esse momento que vive o Brasil, um momento difícil, tenso. O Supremo Tribunal Federal julgará hoje o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. E por trás deste fato, além do caso Lula em si, há uma possibilidade de mudança na jurisprudência, de soltura de criminosos e de uma reação das Forças Armadas. O jornal hoje é importante. Suba o som no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, porque nós já estamos no ar. Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Boa quarta-feira hoje. Você pode acessar o facebook.com/RickMaisPR, nós já estamos ao vivo lá também. E no facebook.com/Jovem Pan. Para contrapor aí o ranço, hoje a gente vai dar prêmio. Muito bom. Fim do jornal, tem prêmio para você. Olha aqui, ó. Você pode mandar desde já também o seu recado para cá. 41 98504 5092. Marque, nós falamos até tarde da noite ontem. O jornal hoje precisa tratar dos assuntos do momento, porque a reação que nós temos no país com as Forças Armadas não é de brincadeira. Bom dia, Denia, bom dia, ouvintes. Exatamente, uma reação organizada das Forças Armadas. Quem acha que é bravata tem que se cuidar e prestar atenção no que vamos dizer aqui hoje. Chegamos. Rick Mais Notícias. Tempo. Céu parcialmente nublado em Curitiba. Como será o dia de hoje, Mark? Hoje a estabilidade do ar aumenta sobre o estado, portanto não há previsão de chuvas para nenhuma das regiões. Pela manhã, as temperaturas ficam amenas entre a região de Curitiba e os Campos Gerais. Agora 17 graus em Curitiba, máxima de 24 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 17 graus, máxima de 25 nos Campos Gerais. Cascavel também com 17 graus agora, máxima de 28 no oeste do estado. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu, o Terminal Internacional das Cataratas está fechado, sem previsão de reabertura. E você que vai a São Paulo, Congonhas opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. O Supremo Tribunal Federal julga hoje o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 11 ministros da Suprema Corte vão decidir se vale para o Lula a jurisprudência atual do STF, de que o início do cumprimento da pena pode se dar em segunda instância, ou se para o Lula valerá uma visão diferente, e com isso se vai se legar a todos os brasileiros o mesmo direito que Lula. Marque, conta. Denê, se o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus, o ex-presidente continua respondendo o processo em liberdade. Já se o pedido de Lula for negado pelo STF, Lula pode ser preso logo após a sessão. Basta que a Justiça Federal aqui no Paraná seja notificada eletronicamente. A partir daí, o juiz Sérgio Moro poderá expedir o mandado de prisão do petista. Se a sessão com os ministros lá em Brasília terminar tarde, isso deve acontecer só na quinta-feira. E se a prisão se confirmar, o juiz Sérgio Moro pode dar um prazo para Lula se entregar à Polícia Federal. A intenção é evitar uma exposição ainda maior do petista. Se isso acontecer, a expectativa é que Lula fique preso em Curitiba, possivelmente em uma sala na sede da PF. E por aqui, Denia, a força-tarefa da Lava Jato está na expectativa. Para o Deltan Dallagnol, procurador-chefe da operação, que conversou conosco ontem, é importante que o Supremo Tribunal Federal não retroceda
pois isso pode significar o fim da Lava Jato. A questão não é Lula solto. Essa decisão envolve muito mais do que Lula. Envolve Lula e todos os outros poderosos, da Lava Jato e além. Envolve Eduardo Cunha, Palocci, envolve José Dirceu, envolve os potenciais presos nas outras operações, envolve os políticos que têm foro privilegiado e que podem perder esse foro privilegiado e descer para a primeira instância. Todo mundo tem uma grande chance de se safar se o Supremo impedir a prisão em segunda instância no Brasil. Grande parte do nosso trabalho, da Lava Jato e de outras grandes investigações contra a corrupção, vai ser aniquilado, vai ser diluído, vai ser esvaziado. E mais do que isso, né? Se nós mudarmos a jurisprudência, todos os criminosos que cumprem pena em segunda instância de todos os delitos terão a porta da grade aberta. Traficantes, criminosos da mais alta periculosidade, homicidas, pode soltar assaltante, vai soltar estuprador, para defender o Lula. Para defender o Lula e os corruptos dos outros partidos, o Supremo Tribunal Federal vai fazer o serviço hoje. Vamos adiante, Mike, depois a gente comenta. Denê, só para contar um bastidor aqui, ontem, doutor Dallagnol estava visivelmente preocupado, um tanto abatido, e realmente com o sentimento que ele chegou até a dizer, podem jogar tudo no lixo. Essa foi a frase que ele usou. O Supremo pode jogar todo o trabalho feito pela Força Tarefa da Lava Jato no lixo. Esse é o medo do procurador-chefe da Lava Jato aqui em Curitiba. Se o Lula escapar, pode abrir a porta da cadeia pro Eduardo Cunha, vai abrir a porta da cadeia pro André Vargas, vai abrir a porta da cadeia, que daí nem vai receber mais o Zé Dirceu, não voltará à grade, manterá... Cabral se anima para sair também. Cabral pode sair a qualquer momento, quando acabar a preventiva. Antônio Palocci, que está em preventiva, também já pode sair logo ali na frente. E nós transformaremos o país, sim, no país da impunidade, onde o crime compensa, a justiça tarda e falha, e nós teremos na cadeia apenas aqueles que não têm dinheiro para pagar o advogado. Larga a pobraiada presa, e quem tem dinheiro e consegue arrastar o seu processo, ou o caso vai prescrever, ou vai demorar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que se converterá na eterna impunidade. Não há país democrático sério do mundo que funcione sob a lógica brasileira, esta que quer o Supremo Tribunal Federal. O início do cumprimento da pena em qualquer país democrático sério do mundo se dá em segunda instância. Em alguns, na primeira instância, o início do cumprimento da pena. Presunção de inocência não se confunde com o início do cumprimento da pena, porque a segunda instância esgota a análise das provas. O conteúdo de fato é esgotado na segunda instância. Os recursos aos tribunais superiores não tratam do fato, tratam de discussão de matéria de direito. O Brasil caminha para o retrocesso. E o que nós vemos é um Supremo Tribunal Federal que hoje se presta a fazer o papel de defender o Lula. É brincadeira. E ainda assim, claro, uma parte da advocacia, a advocacia criminal, está adorando. Por quê? Porque são os clientes deles. E os advogados ganham mais dinheiro com mais recursos. Isso faz parte do jogo. Mas os advogados criminalistas estão assanhados. Não todos, mas a maioria. Diga lá, Mark. A Associação Brasileira de Advogados Criminalistas defende que o Supremo reveja a questão e só permita a prisão no fim de todo o processo. Nós ouvimos o doutor Alexandre Salomão, que é diretor da associação. A associação, o que gostaria muito de ver posta a julgamento são as ações declaratórias de constitucionalidade do texto legal constante do Código de Processo Penal, que nada mais faz do que repetir o texto da Constituição Federal. O que se busca é interpretação razoável do texto legal, não a conveniência de uma operação ou outra, ou alguma manifestação eleitoreira de alguma autoridade que tem alguma pretensão política. Já para o especialista em direito penal, caso o habeas corpus seja aceito pelo STF, Lula dificilmente será preso. Quem nós vamos ouvir agora é o doutor Rodrigo Chemin. Se ele for concedido ao Lula,
eu diria que o Lula não vai ser preso nunca nessa vida. Pode apostar, ele não vai ser preso nessa vida, ele vai usar, como a lei faculta daí, de toda a sistemática recursal, vai jogar isso aí para prescrição, isso é natural, vai acabar acontecendo, porque é o que acontece na maioria dos casos, né? E se não, eventualmente não chegar na prescrição, é bem provável que quando venha efetivamente a sanção, como ocorreu no caso do Maluf, né, ele já esteja tão idoso, provavelmente com problemas de saúde, que pelo precedente do Maluf, o Supremo também, por uma questão humanitária, acabe não permitindo que ele vá preso. A explicação do Dr. Rodrigo Chemin, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, ela é de um didatismo fantástico. O Supremo Tribunal Federal, hoje, se decidir de que só pode prender Lula após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Luiz Inácio Lula da Silva não será preso nunca. Não haverá prisão de Lula. Em nenhuma hipótese. Só que não é só do Lula. É nem do Lula e nem de ninguém que tenha dinheiro. Os criminosos da corrupção, da lavagem de dinheiro, da apropriação do dinheiro público, dessa gente que mete a mão no jarro, essa gente que comete o crime de todos os crimes, que é a corrupção, porque é a partir dela que o Estado é ineficiente em garantir direitos fundamentais à população, esses jamais serão recolhidos à cadeia. Acabou. Tem aí o sítio de Atibaia para julgar. Sabe o que vai adiantar? Nada. Tem o caso lá do apartamento em São Bernardo do Campo, do ex-presidente Lula. Sabe o que isso vai adiantar? Nada. Sabe esse monte de pena que tem o Cabral, governador do Rio de Janeiro, 100 anos e não sei o quê? Sabe o que isso vai resolver? Nada. Sabe o que o José Dirceu, que comandou junto com o Lula esse esquema de corrupção que tomou de assalto o Estado brasileiro, sabe o que vai se dar do Zé Dirceu? Nada. O crime vai compensar definitivamente no país. É nesse sentido que caminha o Supremo Tribunal Federal. Libera o Lula hoje, liberará os outros amanhã e assim sucessivamente. Nós não veremos petistas presos, nem MDBistas presos, nem tucanos presos, nem democratas presos, nem PTBistas presos e nem ninguém. Porque vai prescrever. A Lava Jato vai acabar. A Lava Jato vai para a lata do lixo. Por isso que o procurador Deltan falou pro Mark essa expressão. Vai pro lixo. Servirá para nada. A Lava Jato e nada será a mesma coisa. A gente vai apurar para depois não punir. Nós vamos descobrir o esquema delituoso e depois nós vamos ensaboar o réu. O doutor Rodrigo Chemin disse mais, né, Mark? Ele estudou, Denis, a Operação Mãos Limpas, que é uma operação de combate à corrupção que aconteceu na Itália, que frequentemente é comparada à Lava Jato. Para o doutor Rodrigo Chemin, a investigação brasileira pode sim acabar em pizza, como aconteceu no país europeu. Na Mãos Limpas da Itália, o que ocorreu foi justamente um fenômeno parecido com o que estamos começando a viver aqui. O establishment, né, o sistema, ele reage, né, e reage usando os mecanismos que ele tem à disposição. Alterações legislativas, paulatinas, lentas, discretas, né, que aos poucos vão minando todo o potencial da investigação, fazendo com que ao final você tenha uma neutralização dos efeitos, que foi o que ocorreu na Itália. A Itália hoje, 26 anos depois da Operação Mãos Limpas, é tão corrupta quanto era 26 anos atrás. E nós seremos o quê? Que país seremos nós daqui a 26 anos? Me parece que o nosso destino, infelizmente, parece caminhar na mesma trilha do destino italiano, de sermos e continuarmos sendo, ad perpetuum, um país de ladrões e de corruptos. Quem quiser entender melhor isso que diz o procurador de Justiça Rodrigo Chemin, ele tem um livro fantástico sobre o assunto, chama Mãos Limpas e Lava Jato. Faz uma comparação, não é um texto jurídico, é um texto escrito para que todo mundo compreenda, um texto gostoso de ler. Eu indico o livro do procurador Rodrigo Chemin. Ele é um professor de processo penal muito respeitado no país.
talvez seja o grande nome no processo penal no estado do Paraná. Certamente está entre o top 5 no Brasil de quem entende desta matéria. E quando nós ouvimos aqui o Dr. Rodrigo Chemin nos dar essa aula, pode ter certeza, é nesse sentido que a gente está caminhando. É no caminho da impunidade. É no caminho de passar um pano no corrupto. Tenha ele o nome que tiver. E há um responsável, o responsável número 1 pelo que acontece hoje no Brasil, se chama Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É a partir da mudança de posição. Gilmar Mendes, no último julgamento sobre esse mesmo assunto, do início do cumprimento da pena, Gilmar Mendes usou a seguinte expressão: esgotou o fato, esgotou a presunção de inocência. Em qualquer lugar que não seja civilizado, ele usou a expressão civilizado. Em qualquer lugar civilizado, o cumprimento da pena começa no segundo grau, na segunda instância. Pois Gilmar Mendes mudou de lado. Ele agora vai nos levar para o fim da civilização, porque a gente vai conviver com um criminoso solto. E o Gilmar Mendes muda de opinião porque ele está pensando no Lula hoje muito pouco. Ele está pensando nos amigos dele amanhã. Mas ele ontem resolveu defender o Lula. Não bastasse tudo o que o Gilmar Mendes causa de prejuízo ao país nesse momento, ele agora usa de microfone em entrevista na Europa para defender o Lula. Vai, Mark. A entrevista foi dada por Gilmar Mendes a jornalistas quando ele chegou ontem para participar do 6º Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo instituto dele na cidade portuguesa. Ele disse que, seja qual for o resultado do julgamento do habeas corpus de Lula, acredita em uma pacificação do país. Para ele, ter um ex-presidente preso, Denier, é muito negativo para o Brasil. Ele disse isso para quem quisesse ouvir. Eu vou reproduzir aqui um trecho da fala do ministro. Abre aspas. A decisão é vital para a pacificação, que não será de imediato. Não acredito no aumento de conflitos. Aqui e acolá haverá uma escalada, palavras de ordem mais duras dos grupos que lutam, mas não me parece que haverá uma elevação. Qualquer que seja o resultado pela execução de prisão em segundo grau ou pela não execução, haverá uma acomodação pacífica em torno ao tema, fecha aspas, disse Gilmar. Ele ainda falou que um dos lados sempre vai criticar, mas que logo terá um sentimento de acomodação e será respeitada a decisão do tribunal. Em outro momento, também durante o fórum, Gilmar Mendes falou com a TV Migalha sobre a Lava Jato. Vamos ouvir o que ele disse. Há também excessos que precisam ser combatidos, que precisam ser denunciados. Por exemplo, a prisão alongada para obter confissão ou delação. Não me parece um método correto. Isso precisa ser abordado. Ele, Denier, voltou de última hora correndo, pegou um voo ontem à noite em Lisboa, deve estar chegando no Brasil, se já não chegou em Brasília, e vai participar da sessão de forma relâmpago. Ele vem, vota e já volta antes mesmo da sessão terminar para Portugal. Gilmar Mendes é um câncer. Por conta de Gilmar Mendes, o Brasil vive a instabilidade atual. Ele mudou de opinião. O que faria Gilmar Mendes pensar há alguns anos, há poucos anos, de que a civilização está no cumprimento da pena em segunda instância, e meia dúzia de anos depois, ele passa a entender exatamente o contrário. Qual a motivação do ministro Gilmar Mendes? Se não a política. Defender um hoje para poupar os seus amanhã. Ministro Gilmar Mendes lega o país a uma situação de risco tremendo. Porque quem saiu da toca ontem foi o Exército Brasileiro. A população saiu às ruas. Curitiba recebeu milhares de pessoas, cidades do interior do Paraná também. A Avenida Paulista estava cheia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, as principais capitais brasileiras cheias de gente incomodada e inconformada com a atuação do Gilmar Mendes
e de outros lá no Supremo Tribunal Federal. E diante desse clima de instabilidade, o comandante do Exército não é um general da reserva, como nós comentamos ontem aqui. Dessa vez, foi o comandante do Exército Brasileiro. Ele foi ao Twitter e publicou lá uma postagem que a gente já vai ler. A partir dessa postagem do general, começou a pipocar a manifestação de um outro general, depois de um outro general, depois de um outro general, de forma orquestrada. Ontem à noite, o generalato brasileiro das Forças Armadas, praticamente inteiro, havia se manifestado no mesmo sentido do comandante do Exército. A democracia brasileira é colocada em risco e em xeque por conta de um Supremo Tribunal Federal que está a serviço de um criminoso de estimação. Mark, você tá aí com a postagem do general Vilas Boas? Tô sim, Nenê. Ele postou ontem, por volta das 8h30 da noite, a seguinte mensagem. Abre aspas. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Ele continua, nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Essa não é uma manifestação bem-vinda do comandante do Exército. Não é essa a atuação institucional, já que foi o termo usado pelo comandante do Exército. Eu sei que tem muita gente, e tem muita gente, que está na tampa, está na panela de pressão e a gente estourou a paciência e o ouvinte sabe que eu também. Mas o caminho de uma intervenção militar, ela é um golpe de Estado. O Brasil, que tem um Supremo hoje de República Bananeira, pode cair na tentação de virar definitivamente uma República Bananeira. O Exército que volte para a toca, que vá para o quartel e fique de boca fechada. Não é bem-vinda a manifestação do Exército, não há espaço para a tomada do poder pelo Exército. Só há uma maneira de alcançar o poder no Brasil, é pela eleição, é pela vontade da população. E o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas, elas são subordinadas à vontade do presidente da República eleito pelo povo brasileiro. O Exército deve obediência ao presidente. E não é pelo caminho de uma pressão no Supremo Tribunal Federal, porque foi isso que fez o Exército Brasileiro. Na véspera do julgamento de um HC, o Exército Brasileiro colocou a faca no pescoço do Supremo Tribunal Federal. Eu até agora critiquei o Supremo Tribunal Federal duramente e disse que o Gilmar Mendes é um câncer na justiça brasileira. Mas o Exército não pode, porque não é o seu papel. Não é essa a função do Exército. Diga lá, Mark. Denê, o que mais chamou a atenção da imprensa e todo mundo está acompanhando essa história foram as respostas dos outros generais ao general Vilas Boas. Um deles, o general Paulo Chagas, pelo Twitter dele, respondeu da seguinte forma: caro comandante, amigo e líder, receba minha resposta. De uma ação militar. Tem muita gente que está na tampa, não aguenta mais o poder corrompido e gostaria de uma ação militar. Você não gosta da democracia. Desse jeito, desculpa. Nós de fato estamos de lados diferentes. Você está do lado do golpe, eu estou do lado da democracia. Você que apoia a tomada no poder à força, você não respeita os direitos fundamentais básicos do cidadão. Você que hoje vai à rede social para elogiar, isso aí, amanhã a tua liberdade de expressão estará controlada em regime ditatorial.
Esse jornal vai oprimir. Isso aqui vai sair do ar. Esse jornal sai do ar em duas hipóteses. No golpe ou no golpe da eleição do Lula. Aí acabou. Porque tem a ditadura de lá e a ditadura de cá. Não há outro caminho para se construir a democracia, e a democracia do Brasil está na lata do lixo. Não há outro caminho para que se melhore a democracia que não seja aumentar o espaço democrático, o protesto, o voto, a rebeldia nossa, e não ao arrepio da Constituição aplaudir um exército que fosse derrubar um governo democraticamente eleito. Não contem comigo para esse tipo de situação. E vou dizer, General Vilas Boas, silêncio, cautela e cumpra o seu papel institucional. O senhor é o defensor da ordem e da Constituição. O Exército defende a Constituição, ele não rasga a Constituição. Se outros rasgam, democraticamente nós vamos dar um jeito de resolver os outros que rasgam, mas não o Exército. Se o STF rasga, será nosso papel construir um STF melhor, com impedimento de ministro que lá está, de pressionar o presidente da República, o próximo, a quando fazer indicação ao Supremo, que não põe esse tipo de marginal no Supremo Tribunal Federal, que é o caso do Gilmar Mendes, e de outros que lá estão. Mas a solução para problemas na nossa democracia está no avanço da democracia e não no golpe. Não contem comigo. Ah, tá ruim? Pode mudar de rádio, de verdade mesmo. Esse microfone líder da Jovem Pan, não é golpista. Aqui não. E o que o general Vilas Boas fez, sem querer, foi dar arma também ao inimigo. O PT tá batendo palminhas ao que fez o Exército. Exército que deu força ao PT. Parabéns, Exército Brasileiro. O seu comandante conseguiu piorar a situação que já é tensa. Não contem comigo. Não gostaria de dar essa manifestação aqui, mas me vejo forçado a isso. É uma barbaridade um movimento orquestrado por generais nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal que tenha a sua responsabilidade. E o Exército, a Marinha e a Aeronáutica que tenham a sua também. Não dá. Não dá. 7h35. Tá tudo estourado, Terribas? Eu sei. Mas eu só vou pro intervalo depois de ouvir os ouvintes. Daniel, eles estão bravos aqui com você. Pode ficar. Grande parte dos ouvintes aqui reclamando da sua posição sobre a declaração dos generais. E muita gente aqui, eu vou até resumir em bolsões de participações, muita gente falando que você está sendo hipócrita na opinião deles, porque você defende a democracia, que na opinião deles está falida, e não quer que o Exército resolva. Mas o Exército não tem que resolver. O Exército não é institucionalmente pronto para resolver problemas da democracia. Sabe quem resolve a democracia? O povo, e não o Exército. Eu não tô aqui para fazer média com ninguém. Não tô aqui para fazer média com ninguém e não farei. Eu jamais cairei na tentação de chupar o sorvete doce de uma pressão para fazer a minha vontade agora, ao arrepio da Constituição e ao arrepio da lei. Se o Supremo arrepia a Constituição, cabe a nós o enfrentamento ao que faz o Supremo. E não é pela via do golpe. Não há intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional. Se houver uma tomada do poder pelos militares, o nome disso é golpe de Estado. E isso só tem lugar em república bananeira. Não conte comigo. Eu defendo o Exército nas funções do Exército, não nas funções da política. A política faz política, as Forças Armadas cumprem o seu papel que é determinado pela Constituição. A Gisele Rodrigues, de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba, diz que ela é de uma família de militares, mas eles pensam como o Denian. Diz que eles não são a favor de intervenção militar. Exército não é para governar, é para defender o país. Óbvio, segundo gente. a ouvinte. Por favor. Eu também
o ouvinte fala como se eu não tivesse incomodadíssimo. Estão chamando você até de comunista aqui. Pois é, mas é impressionante. Não há na imprensa do Paraná, um jornal e jornalistas que combatam a falcatrua que tomou conta do Estado brasileiro como esse jornal. Agora, nós que defendemos a punição aos bandidos, vamos nos abraçar no golpe para que isso aconteça? É claro que não. Aprendamos a conviver democraticamente. Quem hoje defende o militar é igualzinho ao petista que defende o Lula criminoso. É a mesma coisa. Você só está abraçado no teu lado. O teu interesse é o teu lado e não a democracia. O meu interesse é a democracia. Não é, eu não tenho lado. Eu não estou do lado de bandido nenhum. E nem de golpe. Intervalo, Terribas. Na volta, tem mais. Rick Mais Notícias. Estava lendo aqui as postagens dos ouvintes nas nossas redes sociais. É impressionante de como o ouvinte ele é variável, né? Enquanto eu estava criticando o Supremo Tribunal Federal e dizendo que o Supremo tem que deixar bandido, criminoso, vagabundo preso, palmas pro Denian. Quando eu disse que o Supremo tem que ser Supremo e as Forças Armadas têm que ser Forças Armadas e não atuar na política, porque não é o seu papel institucional, pau no Denian. Como defender a Constituição e a democracia é difícil, né? Entender a democracia com os elementos que a democracia tem. Como você ter uma postura democrática não é compreendido no Brasil. Isso é o grande problema. A gente tem um déficit educacional terrível. A gente não consegue minimamente entender quais são as funções das instituições. Nós não conseguimos sequer respeitar uma carta que é uma menina de 30 anos. A Constituição da República Federativa do Brasil. Tem 30 anos a Constituição. Nem fez ainda, vai fazer em outubro. 30 anos. A gente pisa, o ministro Gilmar Mendes, que é o câncer do Supremo. Não, a gente vai tomar a decisão e depois o país se pacifica ao natural. A gente dá um jeito. Aí um general fica bravo, todo mundo fica. O general também. Mas ele é general do Exército, comandante do Exército. Ele não pode fazer o que fez. E fez. E aí um monte de gente apoia. Daí eu penso assim, que outro caminho existe para o governo senão a nossa vontade majoritária do voto? Ah, mas os políticos não prestam. Pois é, a solução do Brasil não é para mim, nem para você. É para o nosso bisneto. A gente precisa construir a democracia e não se abraçar à afronta democrática. Vou repetir e termino esse assunto. Não contem comigo para apoiar golpe. Jamais terão a minha voz. Se precisarem da minha voz para pedir que corrupto seja preso, contem sempre com este microfone para apoiar golpe de Estado em nenhuma hipótese. Vamos falar de coisa boa, Terribas? Vamos lá então, tirar um pouquinho do ranço. Vamos lá. Tem uma carreata da Stock Car. Pois é, quinta-feira, amanhã, vai ter uma carreata bem legal. Mas o que é uma carreata da Stock Car? Então, a carreata da Stock Car é o seguinte. Na quinta-feira agora, pelas ruas de Curitiba, aí, os carros e os pilotos da prova, os oficiais mesmo lá da Stock Car, eles vão dar uma volta na cidade. E aí a largada é meio-dia lá no Palácio Iguaçu, aqui no centro de Curitiba. A chegada vai ser na Boca Maldita, então vai ter todo esse trajeto aí. E são os carros da Stock mesmo, da né? Stock, legal, com os pilotos da Stock. Os pilotos que vão fazer a prova aí em Curitiba. E aí eles vão estar lá pra tirar foto no carro, com os pilotos, pode a galera curtir, que quer tirar uma foto lá, por exemplo, com o Rubinho, vai poder ir lá tirar foto com o Rubinho também. Cara, eu gosto do Rubinho. O Rubinho é gênio. Eu gosto. O Rubinho é gênio. Aí, a galera vai poder tirar foto com ele lá e vai ter uma ação bem legal. Chama-se Mecânico por um Dia. O que vai acontecer nesse Mecânico por um Dia? Os caras vão escolher, entre os populares ali, uma pessoa, né, várias pessoas ali, pra poder, pra se tornarem um assistente ali do mecânico, entendeu? Aí vai ter uma prova, tipo assim, vai disparar o cronômetro lá. Aí vai ter que fazer a troca do pneu. Isso. Aí a pessoa vai ter que ajudar a equipe oficial a trocar o pneu.
Entendeu? Aí vai ser muito legal. O vencedor vai levar ingressos aí pra corrida que vai acontecer domingo, dia 8. Olha que legal, muito bom. Então, a corrida é no domingo agora, dia 8 de abril. Isso, dia 8 agora. Muito bom. É a segunda etapa de 2018. Então tá, olha que bacana. Essa carreata com os carros da Stock Car, com os pilotos, pra você ir lá conhecer toda a estrutura da Stock Car. Amanhã, no Palácio Iguaçu, ao meio-dia. Isso. Os carros vão estar todos lá e eles vão até o ponto de chegada, que é a Boca Maldita. E aí vai poder tirar selfie, vai poder participar da ação mecânico por um dia. E isso tudo são ações promocionais para a grande prova da Stock Car, que é no domingo. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril. E a gente vai sortear ingresso para estoque, né? Isso, ó, tem um lote promocional ainda que está à venda pela internet, é só o pessoal acessar o site stockcar.com.br/ingressos e na loja da FENAC de Curitiba até o dia 6 de abril. Os ingressos para arquibancada custam R$50, tá bem barato para você assistir aí a principal categoria de automobilismo do Brasil. Já, e daí os ingressos estão de arquibancada estão R$50 e já as entradas que dão direito aí à visitação aos boxes, que é a mais legal, né? Pra você poder ir ver o pessoal lá, os torcedores mais de perto ali. E tirar selfie com o pessoal da Stock Car, estão disponíveis por R$130. Tá? Também é bem barato para você poder ver o carro de perto ali. Já o camarote, o paddock, está à venda por R$370 também. Aí você vai com toda a tua galera, ele divide, faz um rachão ali entre o pessoal e aí você vai poder ver por R$370 lá no camarote. Maravilha. Stock Car, segunda etapa em Curitiba neste domingo, dia 8 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba. E a gente vai sortear hoje um parzinho de ingressos? O que tem hoje aqui? Agora já não dá mais tempo, não dá, né? Fica pra amanhã. Vamos sortear amanhã. Beleza, amanhã você fica conosco, até porque amanhã a gente vai... O jornal aqui vai bombar amanhã, né? A gente tem que analisar o julgamento do Supremo. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, Mark? Ele só nos interessa até o voto da ministra Carmen Lúcia, da ministra Rosa Weber, né? Então, Daniel, tem coisas mudando lá. Segundo a colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo, Alexandre de Moraes também pode mudar o voto. Ela tá tendo informações aí da cúpula do PT. Alexandre de Moraes pode rever a posição e aí o placar seria 7-4. Ah, mas aí esse careca tem que levar peteleco mesmo. O Alexandre de Moraes quer virar um Gilmar Mendes, é isso? O Alexandre de Moraes é o mais novato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre, quando da sabatina no Senado Federal, foi perguntado diretamente qual a sua opinião sobre o cumprimento da pena em segunda instância. Resposta do Alexandre de Moraes: eu sou favorável ao início do cumprimento da pena em segunda instância, porque no esgotamento das provas, na análise dos fatos, que se dá a presunção de inocência, e pronto. Aí ele dá uma posição na sabatina, vira ministro do Supremo, e no primeiro grande julgado dele ele muda de opinião? Projetinho de Gilmar Mendes? Não acredito. Não é possível que o ministro Alexandre de Moraes vá se prestar a esse papel. Está na coluna da Miriam Leitão. Da Miriam Leitão. Bom, se o primeiro a votar é o ministro Fachin, que é o relator. Fachin é o relator, é o primeiro a votar. Nós já sabemos a posição do ministro. O ministro é favorável ao início do cumprimento da pena em segundo grau. O segundo ministro a votar é o Alexandre de Moraes. Vai do mais novo até o mais velho, e quem termina a votação é quem preside o Supremo. Então, o mais novo no Supremo é o Alexandre de Moraes. Se o ministro Alexandre de Moraes, hoje, julgar pelo início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado, pode ligar a televisão, não precisa mais nem assistir. Terminou. Lula solto, bandidos todos soltos, e faça-se a festa no Brasil. O Brasil é o país da impunidade. Daniel, nos bastidores do Supremo, também, Carmen Lúcia tem dito a assessores que pode fazer uma contramanobra aos ministros que querem votar a chamada repercussão geral. O que ela faria? Logo no início da sessão, ela avisa: vamos votar o HC do Lula e eu vou marcar a ADC, que é o que querem os ministros, para outra data. Isso obrigaria os ministros a votarem o caso específico do Lula. Então tudo pode acontecer. Se a Carmen Lúcia bancar e fizer isso, o jogo muda de novo. Porque daí a Rosa Weber, por exemplo, vai votar no caso específico do Lula. Ela diz que se for em caso específico, ela vota contra o HC. Agora, se for repercussão geral, ela vota a favor do HC. Se a Carmen Lúcia manobrar nesse sentido, pode ser que o resultado seja outro.
Ou seja, a TV Justiça hoje vai bombar. Agora você veja a segurança jurídica desse país, não é? Não, tu imagina. Olha o nível de tensão social que vive o país hoje. E para que você compreenda esse momento, né? Porque você pode concordar com a minha opinião ou discordar de mim. Mas você que está ouvindo esse jornal, você está preocupado com o país. Tem gente que agora está ouvindo o Pagodão na Rede Massa, na Rádio Massa FM. Está ouvindo o sertanejão bombando na Caiobá. Uma parcela gigantesca da sociedade não está nem aí. Tipo Luca. Não tem aquela música da Luca aí, ô Terribas? Deixa eu ver o que você acha. Ué, tem emissora de televisão que tá passando os problemas do ligeirão nesse momento. Não. Aí, ó, tem gente que nesse momento de tensão do país tá nem aí. Tá nem aí, tipo Luca. Tá ouvindo o Pagodão ou o sertanejão. E tem emissora de televisão em Curitiba que fica falando do problema do ligeirão. A Lava Jato, que é curitibana, tá a minutos, a horas de ser estraçalhada. E a discussão envolve o ligeirão. Aí, amigão, é muito ruim. É ruim demais. Muito bem, vamos para o segundo intervalo e voltamos na sequência com mais informação e opinião no seu rádio. Rick Mais Notícias. Muito bem, eu entre tantos recados que recebo também aqui nas redes sociais, recebi aqui do Henrique. Ele diz o seguinte, que os brasileiros não têm maturidade e nem educação para conviver com a democracia que nós temos hoje. Tem muita gente que troca o voto, vende o voto. Então, quando você mesmo banaliza o próprio processo, quando nós não temos capacidade de cobrar da classe política que atue dentro dos nossos interesses, o interesse da cidadania, a coisa distorce demais. Ele acha que a democracia foi pro lixo, por isso que os militares, quando saem da caserna, recebem um apoio tão grandioso, inclusive o dele, aí nesse momento. Mas isso tudo é muito perigoso. A situação é muito delicada, porque, né, hoje tem TV Justiça, melhor que final de Copa do Mundo. Esse é o julgamento que talvez seja o julgamento mais importante da história republicana. Porque a gente tá num cheque, tá na bifurcação. A gente vai decidir o que vai fazer. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência, faça direito, ministra. Diga lá, Terribas. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte na live. Você pode participar em facebook.com/RickMaisPR, a Érica. É o seguinte, Deninha, quando é possível trocar os ministros? Os ministros do Supremo? Isso. Quando eles vão embora pela aposentadoria compulsória. Depois da aposentadoria compulsória, ou com morte, né, como aconteceu com o ministro Teori Zavascki, o presidente da República indica um brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 65, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse nome indicado pelo presidente passa pelo crivo do Senado. O Senado faz uma sabatina pública e depois vota se aprova ou não a indicação do presidente. Essa aprovação tem que se dar por maioria absoluta dos membros do Senado, pelo menos 41 votos. Uma vez havendo a aprovação, e todos que chegam no Senado são aprovados, ele é investido do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona. Ou, quando um ministro do Supremo comete crime, comum ou de responsabilidade, aí ele é processado e julgado. Se o ministro comete crime de responsabilidade, pé nele. Pé nele. Só que daí precisa que o Senado queira. E aí o Senado não quer. 7h59. E aí, Mark? Os ouvintes estão participando aqui, Deninha. Maioria nervosa. Furiosos. Estão nervosos. Hoje furiosos. Que bom, fico muito feliz. Eles querem. Gerar a reflexão é sempre importantíssimo. Eu não tô aqui para que concordem comigo. E nem para que discordem de mim. O papel da imprensa é fomentar o bom debate. O papel da imprensa
é fazer o cidadão refletir. Eu não tô aqui para doutrinar ninguém. Ninguém precisa concordar comigo. Eu não quero que concordem comigo. Tô aqui para externar o que eu penso. Há muitas pessoas que concordam comigo e há muitas pessoas que discordam de mim. E tá tudo bem. Essa é a regra da democracia. Quando eu quero impor a minha vontade, aí eu não sou democrata. Eu sou um ditador disfarçado de democrata. Não conte comigo para isso. O PT é assim, né? O PT finge democracia e é um partido fascista. Tem uma pergunta aqui interessante, Denê, do Ronaldo Santiago, do Boa Vista, aqui em Curitiba. Ele diz o seguinte, que também é contra um possível golpe militar, mas se a maioria do povo quiser o exército brasileiro no poder, isso não seria uma decisão democrática? Não, não seria, porque viola a Constituição. Não é assim que o exército brasileiro deve se comportar. Digamos que a maioria da população queira um general no comando do país. Sabe o que tem que acontecer? O general é elegível. Ele pode se candidatar, se filia a um partido político, disputa a eleição, e se ele obtiver o número de votos suficientes para presidir o país, pronto, tem lá um general que vai governar. O único jeito de um general governar o país é se for no voto. Se for por outro caminho que não o voto, o nome disso é golpe. Golpe. E aí golpe não. Assim, então não é. Se a maioria da população quiser, aí o general concorre, disputa a eleição, ganha e tá tudo bem. Mas a minha preocupação maior é com a pilantragem do STF. E é para isso que a gente vai trabalhar hoje o dia inteiro aqui na Jovem Pan, boletins durante o dia, tanto no momento de aguardo do julgamento, quanto durante e depois o julgamento. E eu quero dizer que hoje à tarde eu vou estar com o meu Twitter aberto, analisando voto a voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode me seguir lá no Twitter, @DenianCouto, tudo junto, lá no Twitter. Mark, vamos pro Twitter hoje, Mark? Vamos lá. Vamos trabalhando. Vamos trabalhar. Então na Justiça Federal, atualizando as decisões aqui de Curitiba. Então você pode seguir o Mark Souza, é Mark Souza tudo junto, @Mark Souza, o Souza do Mark é com S. Mark Souza e Denian Couto, segue lá no Twitter. Hoje a gente vai fazer uma cobertura também de informação e opinião pelo Twitter e além, claro, aqui no microfone da Jovem Pan. Denian, para terminar, duas perguntas que estão sendo repetidas aqui com bastante frequência. Primeiro, a hora do julgamento, hoje a partir das 14 horas. Algum ministro pode pedir vista? Sim, pode, mas é muito difícil que isso aconteça. E não acontecerá. Até porque um pedido de vista ia gerar uma confusão danada. Porque daí, em tese, poderia prender o ex-presidente Lula, né? Em tese, poderia. Porque quando que esgota o efeito esse que foi dado? Hoje, né? Às 23h59. E aí, a partir de amanhã, com um pedido de vista, poderia, em tese, prender o ex-presidente Lula. Ou nós estenderíamos o efeito do HC preventivo até que julgasse, até que o ministro devolvesse da vista o processo. Então... E vai demorar, Daniel. O Celso de Mello já avisou que o voto dele é bem longo. Mas quando o Celso de Mello votar, já está decidido. Ninguém mais vai querer ficar ouvindo o Celso de Mello. O voto que importa é o da ministra Rosa Weber. Ou, se o ministro Alexandre de Moraes resolver se converter num pequeno Gilmar Mendes, o segundo voto já vai terminar com a brincadeira. Pois é. Vamos embora? Vamos. Amanhã, então, lembrando mais uma vez, amanhã tem aí a carreata da Stock Car, sai amanhã meio-dia do Palácio Iguaçu, chegada na Boca Maldita, você pode tirar foto com o pessoal da Stock Car, você pode também participar da brincadeira lá do Mecânico por um Dia, que é bem bacana, você vai participar junto com a equipe lá dos mecânicos a trocar o pneu do carro, vai ser bem legal, e aí, então vai ter corrida aí nesse final de semana, tá bom? Amanhã a gente vai sortear os ingressos. Amanhã tem ingresso. E hoje o Denian vai estar no Boa, às 18 horas. Boa da Pan. Isso aí. Estaremos aqui. Falou, tchau.